Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa tarde aqui na nossa casa virtual, no Seara de Luz. Espero que todos tenham passado um excelente Natal, com muita paz, com muita serenidade, e tenham refletido um pouco nesse período importante para uma reflexão, um pensamento mais sério em nossas vidas. Vamos aos recadinhos hoje, aí, ser rápido também. Nós temos uma palestra muito boa para encerrar esse ano com chave de ouro. Então, o primeiro recadinho nosso é sobre a fluidificação da água. Quem já separou suas águas, quem não separou, aproveite esse momentinho que eu estou falando, pegue sua água, colocar de algum familiar, coloque o nome também embaixo, e durante nosso evangelho, nossa apresentação, após ela nós vamos fazer nosso encerramento e juntos nós vamos fazer a vibração. E essas águas recebem realmente aquilo que tanto necessitamos, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, dos nossos mentores. Então, quem está em tratamento, não esqueça dela, e quem não está, nós recomendamos. O segundo recadinho é do nosso atendimento fraterno, que ele continua através pelo WhatsApp, essa dificuldade que nós nos encontramos. Nosso atendimento fraterno ainda continua. Quem necessita, entre em contato conosco, como nós estamos falando todos os sábados. Faça o seu agendamento, feita a sua entrevista, e aí a gente consegue dar um andamento no atendimento, na continuação desse atendimento que eles estão tomando, ou aqueles que estão iniciando, façam um contato, e a gente está aqui para atender e tentar ao máximo auxiliar. O terceiro e último recadinho aqui, sendo rápido essa tarde, é da nossa doação. Inicialmente, a gente agradece a todos que estão colaborando, aos parceiros do Seara de Luz, que também nos ajudam muito com as doações. O nosso objetivo, acho que é um todo, está sendo atendido. Então, as famílias que são assistidas pela casa estão conseguindo receber seus alimentos, nesse momento de dificuldade, de pandemia, mas é importante a gente não relaxar, porque como nós não estamos fazendo campanha Alta de Souza, a gente está dependendo das doações. Então, aqueles que têm alimentos e têm até uma quantidade que não pode conseguir levar, quantidade até um pouco maior, façam um contato conosco ou comigo mesmo, não tem problema nenhum. A gente se organiza, vai e retira esses alimentos, ok? Então, aí estão os recadinhos dessa tarde. Vamos à nossa prece e, após isso, nós vamos chamar o nosso irmão Nestor, que fará o tema dessa tarde. Então, vamos nos acalmando, fechando os nossos olhos, nos envolvendo com essa música, com os nossos mentores, os nossos guias, elevando o nosso pensamento ao plano maior, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e nesta tarde envolvam a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Envolva os nossos lares, os nossos familiares, e nos permita que, através da apresentação de nosso irmão, consigamos um correto entendimento, consigamos enxergar as oportunidades que temos em nossa vida para aplicação, para desenvolvimento, para a nossa elevação moral. Mestre Jesus, pedimos que nessa tarde envolva em muita paz, em muita serenidade, o nosso irmão Nestor, para que suas palavras realmente atinjam a cada um de nós, nos façam enxergar e nos despertem para o Evangelho e para as nossas necessidades e mudanças. Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, vamos chamar o nosso irmão Nestor, que fará o tema dessa tarde: quando e como Jesus nasceu para mim? Uma boa pergunta, Nestor. Quando e como Jesus nasceu para nós? Nestor, a palavra é sua. Obrigado novamente por estar nessa casa. Fique com Deus. Oi, Nestor, eu que agradeço pelo convite, Eu espero que o pessoal tenha paciência para me ouvir, O tema
Para mim é um tema muito gostoso. Eu espero conseguir ser feliz nas colocações e falar realmente como e quando nasceu Jesus para mim. Que eu acho que, falando de mim, talvez as pessoas possam refletir um pouquinho, né? E pensar como Jesus nasceu para cada um de nós. Agora, antes de responder essa pergunta, de como e quando Jesus nasceu para mim, eu preciso, mesmo que de uma maneira meio simplista, né? Porque falar de Jesus é muito complexo, mas eu preciso falar realmente um pouquinho sobre esse Jesus. Então, eu começo dizendo que, para uns, ele é conhecido como Filho do Altíssimo. Outros o veem como o Filho predileto de Deus. Para outros, um mestre, um amigo, um mentor maior. Ou, como está no Antigo Testamento, aquele que era prometido. Então, não importa qual o nome que se dê a ele. O que importa é o que ele representa para cada um de nós. O Evangelho nos chama Jesus de o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E eu gostaria, sobre esse enfoque, começar a palestra de hoje. E eu vou recorrer a um texto que me foi oferecido graciosamente por uma amiga muito querida, de um livro chamado Um Curso em Milagres, lição 125, que fala exatamente sobre esse ponto. Ele diz o seguinte: em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Que esse dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu Pai que ouças o seu verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente, onde ele habita. Ouve-o hoje. Nenhuma paz é possível até que seu verbo seja ouvido por todo o mundo, até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo da paz. Esse mundo andará através de ti. Nenhum outro meio poderá salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado, para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai pela sua própria vontade, para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas pelo amor. Não, ele não é julgado, apenas santificado. Em serenidade de hoje, ouviremos a voz de Deus sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo verbo de Deus. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o seu santo verbo, para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Reunimos-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar, no interior da mente em que ele habita para sempre, na santidade que ele criou e que nunca deixará. Ele não esperou até que tu lhe devolvesse a tua mente para te dar o seu verbo. Ele não se escondeu de ti enquanto passasses algum tempo vagando longe dele. Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que se permaneça como parte dele, a despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a da sua própria vontade não lhe pertence. Hoje ele falará contigo. A sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Espera pelo seu verbo em quietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje, para ajudar a aprontar tua mente mais santa para ouvir a voz pelo Criador. 3 vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio, dá 10 minutos, que estarão a parte do tempo em que escutas o mundo, e ao invés disso, escolhe escutar gentilmente o verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti que do teu próprio coração.
A sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo que tu és, e o que ele é, o mesmo que tu, e tu mesmo que ele. É a tua voz que escuta quando ele te fala. É o teu verbo que lhe diz. É o verbo da liberdade e da paz, da unidade, da vontade e do propósito, sem nenhuma separação ou divisão da mente única do Pai e do Filho. Em quietude, escuta o teu ser hoje e deixa-o dizer que Deus nunca deixou o seu Filho e nunca deixasses o teu ser. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra a não ser esta: deixar que a tua prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo e liberta a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-se e escuta. Tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus Filho se une à vontade do seu Pai, em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Hoje, a passagem de cada hora. Aquietas por um momento e lembra-te mesmo que tens um propósito especial para esse dia: receber em quietude o verbo de Deus. Eu, quando recebi esse texto, e eu estava exatamente na hora que eu estava preparando essa palestra, eu falei, que coisa mais linda, né? Ele vem assim de frente com umas colocações falando desse verbo de Deus que é Jesus. Mas quem é esse Jesus tão admirado por tantos anos por milhões de pessoas? Então eu começo dizendo que toda a vida de Jesus é um desafio histórico. A presença de Jesus na Terra tem um significado mais complexo que os historiadores jamais enfrentaram. As anotações a respeito da sua existência estão basicamente reduzidas, particularmente, aos narradores dos evangelhos, e uma breve notícia de Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, e principalmente a tradição oral. Uma carta feita pelo senador Públio Lentulus e dirigida ao imperador Tibério, dá conta da presença de um homem especial em Israel, cujo caráter incomparável atraía as multidões. A sua personalidade viril era característica de um ser superior. E embora as multidões se sentissem atraídas por ele e nas suas mãos recebessem o fávolo da vida eterna, raramente era visto a sorrir, mas constantemente era encontrado a chorar, de compaixão das criaturas humanas. A carta de Públio Lentulus diz exatamente o seguinte, que ele mandou ao imperador. E Públio Lentulus era um senador da época. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é incultado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no seu rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é o que resplandece no seu rosto como raios do sol.
Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, e na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é um homem muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a sua majestade deseja, ó César, querendo vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que um tal homem nunca foi visto por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina esse Jesus. Muitos judeus os têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei da tua majestade. E eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Diz que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Públio Lentulus, senador romano. No século XIX, Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, dizia que o nascimento de Jesus foi o acontecimento mais notável da humanidade. Todas as outras personalidades encontraram seu lugar na história, mas somente Jesus dividiu a história. O seu nascimento inaugurou um período e encerrou uma época. Aquela época que se encerra abre o espaço para uma manifestação desconhecida. E seu pensamento, a sua proposta de pensamento abala os alicerces dos pensamentos terrestres. Com sua figura incomum, Jesus comoveu a humanidade e 20 séculos depois de ter estado fisicamente conosco, é o ser mais presente na civilização e na ética de que se tem notícias. Antes dele, Christmann, Buda, Lao Tse, Sócrates, Platão, Pitágoras e tantos outros estabeleceram as bases de um comportamento filosófico de natureza moral e de consequências religiosas que assinalaram de alguma forma a conduta das criaturas humanas. Mas Jesus foi diferente. À medida que o tempo passa, mais ele se encontra impregnando vidas, de tal forma que as impregna, que as transforma e as leva a um sacrifício e um incomparável legado que a humanidade não estava acostumado. E nós como criaturas humanas, disseminamos através das guerras, estabelecemos as dominações arbitrárias, o poder, vencemos os mais fracos, tripudiamos todas as gerações vencidas e, graças a isso, a política guerreira sempre foi dominadora e autoritária. Mas Jesus reverteu a ordem do conhecimento terreno e estabeleceu como paradigma da vida a realidade do amor. E tem sido através desse amor que ele tem modificado homens e mulheres que lhes entregam em verdadeiro holocausto, com absoluta abnegação e com devotamento total. Ninguém a ele se equipare. Aquele que o conhece e que trava relações de amizade com ele, nunca mais é o mesmo. Ele tem o condão de penetrar na alma
e dulcificar as amarguras, fortalecer na fragilidade e erguer o indivíduo fragilizado, dele fazendo um herói. E foi graças a este amor que ele impregnou a história e que se tornou, por excelência, o amigo dos homens e mulheres e, por característica, o mestre de todos os indivíduos, através dos tempos. Será que a psicanálise seria possível descobrir quem é esse homem? Que até hoje nos fala de mansinho, que nunca se impõe, mas de cuja presença não podemos nos evadir? Mas quem teria sido esse Jesus? Os evangelistas contam que ele amava as criancinhas, mas que carregava elas com carinho, colocava-as no seu colo e tinha uma profunda compaixão pela criatura humana. Jamais se afastava e nunca demonstrou cansaço na convivência com as nossas pequenezas, com as nossas mazelas humanas. E mesmo quando abandonado, a sós, traído por um amigo, negado por outro e esquecido pelos demais, ele não teve uma palavra de queixa, nem de reclamação. E a semelhança de uma ovelha que marchava para o matadouro, ele entregou-se com o objetivo salutar de ensinar-nos a enfrentar as dificuldades com coragem. Jesus não teve a pretensão de nos salvar, mas teve o objetivo de ensinar-nos o método da salvação. A figura de Jesus é impressionante, porque aqueles que o conheceram, na sua grande maioria, conseguiram benefícios imediatos e o abandonaram após. Por quê? Porque ele não viera para o seu tempo, e sim para mudar a história da humanidade. E na medida que os anos se passaram, ao invés de apagar sua presença, mais ele se fez identificado, mais constante nos variados fatos dos acontecimentos históricos e universais. Basta que nos recordemos de um adversário cruel de sua palavra, que esteve em viagem para matar aqueles que seguiam, sentindo-se então fulminado por um fenômeno extraordinário em pleno deserto, às portas de Damasco, mudando sua vida. E ao mudar sua vida, mudou a vida do Ocidente, pois teve a coragem de abandonar a pequena região de Israel e de viajar por todo o mundo mediterrâneo, trazendo a notícia da boa nova. Falo, logicamente, de Paulo de Tarso, a quem devemos o cristianismo do Ocidente, e é resultado dessa força incomparável da presença de Jesus em nossas vidas. Mas, logo depois dele, mesmo aqueles que titubearam, foram tomados por uma energia estranha e resolveram enfrentar a má vontade, a intemperança e o ódio romano, oferecendo em regime de total caridade e sacrifício para que a palavra dele pudesse permanecer incorruptível através dos séculos. Os holocaustos a que foram levados seus discípulos, seus seguidores, atingiram a expressiva soma de mais de 1 milhão de vidas, que foram assassinadas sem julgamento, que foram exiladas e perderam todos os bens para não perderem a dignidade de o amar. E mais tarde, entre o século II a III, a escola neoplatônica de Alexandria o adota como patrono. E as maiores personalidades do pensamento filosófico daquela época aceitaram como verdadeiro divisor de água. Agostinho, Orígenes, Tertuliano e tantos outros apresentaram a visão otimista da vida, fundamentando as suas teologias na reencarnação. E quando se pensou que os tempos medievais iriam apagar sua presença, graças às forças dos dogmas e ao totalismo do Estado,
Esse totalismo do Estado que se aliar à religião em detrimento da honestidade de seus ensinos, ele reaparece. Ele vai buscar em uma pequena aldeia a figura admirável de Francesco Bernardone, para reerguer sua igreja moral. E graças àquele homem frágil de características orientais, que ele escutou a voz chamando para aplicar seus ensinamentos, a humanidade vai encontrá-lo como o sol. E esse sol que vem de Assis e aquece o restante da região medieval para que a presença dele não fique obscura, dominada pelas labaredas das fogueiras ou pelas intolerâncias dos dominadores terrestres. Logo depois, outros homens, outras mulheres são atraídos pela sua voz doce e a humanidade conhece uma jovem. Essa jovem desejava casar-se e, ao manter contato direto com ele, com Jesus, entra em estado de transe. Ele entrega a vida em testemunho de abnegação. A humanidade conhece Teresa d'Ávila, a grande doutora que sensibiliza o pensamento da filosofia e da teologia e abre as portas da dignidade da fé, restaurando a pureza dos monastérios. Ao lado dela, muitos outros, vendo seu exemplo de entrega e de abnegação, se entregam a modificar o período da Renascença, período esse que estava chegando. Entre eles, podemos citar a figura de Michelangelo, deixando as marcas do Nazareno imortalizadas na arte da pintura. Mas, talvez estejam perguntando agora, quem é este homem que, diante da era nova que se abre para a humanidade, continua a fascinar pessoas, quando é natural que o ouvido tombe sobre as memórias dos antepassados? Ao contrário de muitos que vieram ao longo dos séculos, com Jesus não existe uma posição de indiferença, ou se o ama ou se o detesta. E não se pode dizer que o ama e não segue seus ensinamentos. E na medida que os séculos vão transcorrendo, sua força só se acentua e a humanidade que aos poucos vai evoluindo reconhece que sem ele a vida não tem sentido. Fazendo assim vivas suas palavras de que ninguém vai ao Pai senão por ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, sem viver seus ensinamentos, não se evolui, não se cresce moralmente e não se vive o maior dos sentimentos, aquele sentimento que é capaz de mudar até aqueles mais imutáveis da história, o sentimento do amor. Assim, a presença de Jesus é fato fundamental para a nossa evolução e nosso aprimoramento. Eu poderia ficar aqui falando, logicamente, citando dezenas, centenas de pessoas que modificaram assim suas vidas ao longo dos séculos, quando deixaram Jesus entrar nessas suas vidas. Mesmo nós que já vivemos diversas encarnações, não podemos negar que em alguma delas, de alguma forma, Jesus, com seus ensinamentos, já foi figura marcante nas nossas vidas. Então, eu gostaria agora de tomar a liberdade de citar alguns exemplos desses fatos que marcaram a vida de muitos, que conhecemos historicamente, para acentuar meu pensamento nesse sentido. Eu vou recorrer, então, a um texto atribuído a Chico Xavier, que diz: e para nós, onde Jesus nasceu? Perguntemos a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu. E ela nos responderá: nasceu em Belém. Foi certa vez que sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual então eu jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele nos responderá
Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou em mim a minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, 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 por que você me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá: nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue! E o soldado com a tocha acesa dizendo: este Cristo te ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não, ele não me ensinou só isso. Jesus ensinou também a amá-lo. Perguntemos a Tomé, onde nasceu Jesus? Ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher de Samaria: o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus? E ela nos responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vim do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dai-me dessa água. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: ele nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: esse é meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro: onde e quando nasceu Jesus? Ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde que me visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, Lázaro, levanta. Nesse momento, compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariote, e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a Bezerra de Menezes: o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus? E ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira. E um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me desse ontem em nome de Maria, porque renovei minha fé e minha confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e seu imenso amor pelas criaturas. E perguntemos finalmente a Maria de Nazaré, onde e quando Jesus nasceu. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando eu segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior do amor. Agora, pensemos um pouco. E para nós, quando ele nasceu?
Pensemos mais um pouquinho, e se nós descobrirmos que ele ainda não nasceu para nós? Então, procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia desses, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Que nasça em nossos corações e que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. E agora chega, talvez para mim, o momento mais importante dessa palestra. De tentar responder para todos e para mim mesmo, onde e como Jesus nasceu na minha vida. Não é uma resposta fácil. Que ele está presente todos os dias da minha vida, eu não tenho a menor dúvida. Eu sinto sua presença todos os dias. E mesmo não o vendo, eu sei que ele está conosco. E isso é um sentimento maravilhoso, que sempre invade o meu coração. Que sempre invade o meu coração todas as vezes que penso nele. Se eu fecho os olhos agora, eu posso ver Jesus sorrindo para mim, sorrindo para você, sorrindo para todos aqueles que o procuram. E muitas vezes, quando a dor invade meu corpo, eu tenho sentimentos de insegurança, de medo. É a ele que eu recorro. Sua presença para mim é dulcificante, maravilhosa. Então, como imaginar viver sem sua presença? Como acreditar que se possa ser feliz sem sua companhia? Eu percebo nitidamente que Jesus realmente fez mudança na história e continua fazendo. Não só da minha vida, mas na vida de todas as pessoas que tentam ser um pouquinho melhores. E ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, a sua presença, quando solicitada, não acontece somente naqueles que nele crê, mas sim de todos que precisam dele. E não tenho dúvida de afirmar que ele está sempre de braços abertos para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. E aí quando eu fecho meus olhos e vejo Jesus, o meu coração ele se expande de alegria. E minha alma, ela cresce de esperança. Então, eu fico muito feliz de poder chamar Jesus de meu amigo, de um meu mentor maior, do meu companheiro. Então, eu sinceramente, eu não sei precisar quando Jesus nasceu na minha vida. Talvez, quem sabe, no momento em que minha mãe deu sim e me aceitou receber nessa vida. Ou quem sabe, no primeiro sorriso de amor do meu pai terreno, quando eu nasci. Eu não sei ao certo. Mas o que vale para mim é que hoje ele está vivo dentro de mim. Mas eu acho que a pergunta central para mim hoje é: o quanto eu valorizo os seus ensinamentos em minha vida? Até que ponto? Até que ponto eu estou disposto a divulgar e viver esses ensinamentos? Sinceramente, eu não consigo definir em poucas palavras a relação que eu tenho com Jesus. Eu, às vezes, eu confesso, tento ser racional. Aí eu penso, Jesus dizia que ele e o Pai eram um só. Que quem o via enxergava o Pai, porque ele fazia as coisas que o Pai gostava. E se Deus é puro de amor, e se Jesus é a imagem e semelhança mais próxima desse verdadeiro amor, então Jesus só pode ser a imagem mais genuína desse amor de Deus. Então, para que eu tenha sintonia com Deus,
através de Jesus, isso só vai acontecer quando eu amar honestamente. Então, eu me ligo ao Pai Divino pelo amor, que também me encontro na relação com Jesus. Então, eu chego à conclusão racional, emocional, espiritual, que Jesus só está vivo em minha vida nas atitudes de amor que eu efetivamente fizer. Assim sendo, é lógico pensar que todas as vezes que eu sou mesquinho, que eu sou mentiroso, que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que eu ajo com maldade perante qualquer ser humano, qualquer próximo, eu estou literalmente tirando Jesus da minha vida. Mas também é verdade, quando eu oro pelo meu próximo com sinceridade de intenções, quando eu faço caridade, benevolência, honestidade, pratico o perdão e o amor, ele estará vivo na minha vida. Então, diante desse quadro, se ele está vivo ou não na minha vida, a decisão de quem que é? Exclusivamente de cada um de nós. Então, sou eu que decido se quero Jesus presente em minha vida ou não. Então, eu gostaria de fazer um pedido a Jesus. Jesus, não permita que as minhas imperfeições afastem você da minha vida. Que eu possa, mais do que isso, reconhecer sua presença através dos anjos que você envia em minha vida, que muitas vezes aparecem em situações inusitadas, através dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, e muitas vezes através de pessoas que não são gratas, que nos vêm dar uma lição importante para o nosso aprendizado. Que eu nunca tenha vergonha de você. Que eu possa dizer para todas as pessoas o quanto eu te amo. Que eu possa dizer a todas as pessoas o quanto eu estou apaixonado por você. Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não deixemos Jesus fora da nossa vida. A decisão é nossa. Eu espero que todos tenham tido um excelente Natal, mesmo com uma família reduzida, né? Eu estava até comentando com uns amigos que o Natal de 2019 eu tinha 30 e poucas pessoas na minha casa, e nesse nós tínhamos 8. Mas nem por isso menos felizes, né? Nos lembramos do aniversariante Jesus, e ele foi o centro da nossa reunião. Eu espero que tenha sido da mesma forma com todos vocês. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, obrigado pela paciência, que Deus abençoe todos vocês, e como eu sempre posso dizer, né, Namastê, que o Deus que mora em mim, saúde o Deus que mora em vocês. Muita luz e muita paz aí para vocês, tá? Que assim seja. Nestor, mais uma mensagem importante para cada um de nós, né? Como você mesmo falou, né? Se nós queremos ou não Jesus na nossa vida. Depende de nós, né? Não depende de mais ninguém. Então, que a gente reflita também um pouquinho nesse tema, que a gente permita, né? Que abra para que ele esteja permanente conosco. Okay. Mas foi muito boa. Dona Esther, boa tarde a todos. Saudade de Nestor. Dona Esther tá. Estamos com saudade da senhora também, Dona Esther.
Marília. Olá, acho que deu algum probleminha na internet na conexão do Ernesto. Vou continuar lendo os comentários aqui, então. Então, da Ana Paula, né? Na minha vida, Jesus nasceu quando conheci o Espiritismo, que sempre me causou muita curiosidade e um certo medo. E que quando juntei coragem e visitei o Seara de Luz pela primeira vez, toda a minha vida mudou e meus caminhos se abriram para o bem e para o amor. E foi lá que aprendi sobre o amor, a fraternidade e a caridade, que me fez estudar e colocar em prática seus ensinamentos. Foi em 2012, desde então, tento ser melhor a cada dia. Deixa eu ver o Ernesto aqui. O Ernesto. Oi, desculpa. Vou tentar ser melhor a cada dia também, como a Ana falou, né? Peço desculpa aí pelo problema de conexão. Imagina, eu vou sair, o Ernesto continua. Desculpe, Nestor. Tranquilo, Ernesto, acontece. Tem mais comentários? A da Fátima. Uma música que retrata muito sua presença. Na flor que nasce, na gota d'água, no sol que brilha. E, acima de tudo, no olhar da mãe que amamenta. Jesus é esperança, fé e amor. Lindo, Fátima. Sandra Moreira, boa tarde. Namastê. Sandrinha, gente boníssima. Rosimeire Ciapesan. Gente, que palestra linda. Estou realmente emocionada. Parabéns, Nestor. Obrigado, Rosimeire. Acho que os comentários, está vendo, Nestor? Olha, tem mais. Eu e o Oswaldo, a Rosimeire de novo. Eu, Oswaldo e minha família, se bebedouro, em bebedouro estamos assistindo. Estou em bebedouro, olha. A Fátima, não podemos terminar o ano de forma mais sublime. Falar de Jesus. Isso aí mesmo, Fátima. Maria Cruz, amém. É muito importante a gente estar plugado. Darcy Alves dos Santos, parabéns, meu amigo. Obrigado, Darcy. Nestor, as mensagens que vêm geralmente é um agradecimento, né? Eu acho que é um tema, como a Fátima também falou agora, um tema importante e que cada um de nós tem que realmente refletir e permitir, né? Permitir, encontrar, se enxergar, né? É uma coisa que é importante para cada um de nós, né? Se a gente realmente, muitas vezes a gente fala, mas a gente realmente, num determinado momento, a gente vai permitir. Que seja breve esse momento, que seja breve não, que seja rápido, né? Que a gente permita realmente o se encontre e que as coisas, a gente possa acreditar que tudo está no controle dele, tudo está a nosso favor. É que hoje muitas vezes a gente fica se lamentando e em nenhum momento a gente agradece, né? Agradece pelo ar, pela vida, pela oportunidade, por essa mesma distância, mas aquilo que eu até conversando pouco antes aqui, muitas vezes a gente faz uma reunião de família menor, Está travando o seu, Ernesto. Unido, e muitas vezes o pensamento é até mais forte, né, do que a gente está presente. A gente fica pensando aqui. De novo. Voltou agora. Está travando a sua voz. Está com problema, hein? Mas, Nestor, vamos tentar agora de um outro canal aqui para ver se também está
Pior. Agora melhorou. Hoje está difícil, Nestor, mas uma coisa eu vou garantir. Prometo que vai ser a última falha na apresentação desse ano. A senhora Tá disse, certo. né? A última. Então não mais vai acontecer. Mas, Nestor, a Casa Seara de Luz, mais uma vez, te agradece. Eu que agradeço. Agradece essa apresentação, porque, na realidade, não é só uma palestra, né? É uma apresentação com o seu sentimento, com a sua emoção, que envolve a cada um de nós, né? Então, isso que é importante para nós, né? Esse sentimento. Quando a gente começar a ter esse sentimento mesmo, tudo vai mudar de uma forma mais branda, mais tranquila, né? Então, a Casa Seara de Luz agradece, Nestor, o seu tempo, a sua disposição, a sua apresentação. Esperamos que agora, no começo do ano, novamente volte conosco. Você trouxe uma apresentação, como você mesmo falou, nova, né? Mas bem importante para cada um de nós. Eu que agradeço, Ernesto. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Que esse ano, a casa está sempre aberta, né? E agradece. Que esse ano, agora de 2021, seja um ano repleto de felicidade, de saúde, de paz, de serenidade para você. Que você continue levando não só aos nossos lares, né? Mas em todas as comunicações, esse amor que você tem por Cristo. Obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus. Eu que agradeço. Então vamos à nossa prece. Vamos inicialmente agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a oportunidade que nos deram de estarmos reunidos aqui em seu nome. Agradecer ao nosso palestrante, ao Nestor, por essa apresentação, por esse evangelho dessa tarde, onde trouxe um pouco mais de luz aos nossos lares, à nossa mente, que cada um consiga refletir e encontrar essas oportunidades, que reflita e que realmente permita nos encontrar Jesus, que cada um de nós faça essa reflexão e essa atitude de mudança. Que esse período de Natal, que esse período de Ano Novo, de festas, não sejam só comemorativas, sejam uma oportunidade enorme a cada um de nós de mudança. Juntos, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, que se encontra enfermo pela doença, pela ganância também, essa doença também é muito grande, que encontre dentro da ganância o equilíbrio na mente desses dirigentes, na doença do coronavírus, que venha a solução, que venha essa vacina, que seja fornecida a toda a população, para que assim tenha um equilíbrio, uma tranquilidade melhor. Mas que saiamos dessa dificuldade com alguma coisa positiva, com a união, com o respeito, com o amor. Lembremos aos nossos dirigentes, aos nossos políticos, para que também tenham esse equilíbrio com toda a sua população, com todos aqueles que votaram neles. Saibam dirigir, saibam equilibrar a todos e não se beneficiem a si próprios. Lembremos ainda aos que se encontram doentes em um leito hospitalar, que necessitam de ajuda, que Deus, que os nossos mentores, os nossos irmãos de luz, consigam também auxiliá-los, trazendo equilíbrio, trazendo harmonia. Vibremos aos irmãos que se encontram cegos pela incompreensão, cegos pela intolerância, que continuam ainda achando que são melhores que os outros, não respeitando a vontade dos nossos irmãos, as opções, achando que as cores da pele ou alguma coisa assim os diferenciam. Que esses irmãos que se encontram doentes sejam amparados, recebam a luz para que tenham um equilíbrio e um respeito a toda a população. Juntos também aos nossos leitores, a equipe espiritual que se encontra conosco, vibremos as nossas áreas, para que elas recebam
aquilo que tanto necessitamos pelo nosso merecimento. Que cada um de nós tenha nessas águas o seu equilíbrio, para que assim consigamos cada vez mais caminhar nessa trilha em busca do amor, da compreensão e da paz. Mestre Jesus, pedimos que envolva os nossos lares, os nossos familiares. Agradecemos realmente a oportunidade de estarmos aqui e que cada um de nós reflita e encontre as oportunidades para que no próximo ano seja um ano de paz, de equilíbrio, através de nossas ações e pensamentos. Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, agradecemos a todos que estão nos prestigiando, acompanhando esse Evangelho. Agradecemos ao nosso irmão Nestor pela palestra dessa tarde. Pedimos ao nosso Mestre também que envolva a cada lar, que esse ano de 2021 seja um ano repleto de paz, de harmonia, que tenhamos um país, um mundo mais equilibrado, mais respeitoso, trazendo o amor acima de tudo. Fiquem com Deus, um excelente ano a todos os senhores. Fiquem com Deus.